Queridos, a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós estaremos fazendo o vídeo de número 9. Mas, meus queridos, eu quero bater muito nessa tecla sobre a lacuna, o gap, interlúdio, como queiram. Quero bater muito nessa tecla, porque para nós entendermos o Apocalipse, nós temos que entender estas coisas, que não é tudo assim na sequência, que nem eu já falei, fala-se de uma coisa, de repente fala de outra, e continua falando aquela mesma coisa depois. Como pode também no mesmo capítulo estar falando sobre uma coisa e na metade deste capítulo falar de outra coisa. Então agora nós faremos o vídeo de número 9. Conforme eu disse lá no vídeo 8, nós paramos ali no capítulo 16, aliás, no vídeo 7, nós paramos no 16, capítulo 16, versículo 21, que vai continuar lá no capítulo 19, versículo 11. Porque esse capítulo 17 e o 18 e também o 19 fala das duas Babilônias. A Babilônia terrestre, que eu digo terrestre, que era lá no Iraque, Babilônia de Nabucodonosor, e falo também da Babilônia, que é a grande meretriz, a prostituta, que eu não posso falar o nome dela, né? Só tem que falar isso aí, mas vocês são sábios, vocês vão entender. Então, meus queridos, no vídeo número 8, nós falamos sobre essas duas Babilônias. Só que eu deixei, meu querido, para falar agora sobre a parte do capítulo 19 da queda da Babilônia, mas não é a Babilônia lá do Iraque, não, a Babilônia de Nabucodonosor, não. Este capítulo 19 aqui é a Babilônia espiritual, tá? A grande meretriz, tá? Então, meus queridos, eu não posso falar prostituta, né? Eu não posso falar o nome dessa Babilônia. Mas aí, meus queridos, no capítulo 19, que fala sobre essa prostituta, sobre essa meretriz, vai até o versículo 6. Do versículo 7, diz assim, isto está dentro do gap ainda da lacuna, tá? No capítulo 19. Versículo 17 diz assim, ó, e gozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. O que quer dizer isso? É que a igreja se preparou, Jesus veio buscá-la e levá-la para as mansões celestiais, conforme a sua promessa. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ou seja, meus queridos, é o novo corpo espiritual que nós temos, porque este corpo de carne aqui, ele vai ser transformado, se nós formos arrebatados, ele vai ser transformado, vai ser que nem a Jesus, quando estava aqui na terra, em carne, que nem a nós, ele de repente se transfigurou e foi para o céu em corpo espiritual. Assim também seremos nós, tá bom, meus queridos? Versículo 9, e disse-lhe, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas eles disse-me, olha, não faças tal, porque sou teu conservo de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Queridos, aqui está dizendo que a igreja foi para o céu com nosso Senhor Jesus Cristo, que nem está escrito lá no capítulo número 6, tá bom? Na abertura do 6º selo, a igreja foi arrebatada, foi para os céus, e lá ficou, meu querido, durante mais ou menos 7 anos, enquanto foi derramado as 7
tocadas 7 trombetas, que é a ira do Cordeiro, e também as 7 taças, que são a ira de Deus e o princípio do juízo de Deus. Então a igreja está lá, e aqui embaixo na terra, meus queridos, está pegando fogo, porque vai morrer muita gente, que nem eu já falei para vocês, será bilhões de gente que vai morrer, tá, meus queridos? Que nem eu falei, dali para frente, do capítulo 13, é um pouco nebuloso. Nós não podemos dizer que nós entendemos tudo, tá bom, meu querido? Mas uma coisa eu tenho certeza, que vai descer fogo dos céus, sabe? O mar vai se embravejar, vai ter muita tsunami e terremotos e vulcões, vai ter coisas tremendas, meus queridos. E muita gente, talvez de 3 bilhões para lá, vão morrer, tá bom, meus queridos? Debaixo da ira do Cordeiro e da ira de Deus Pai e do princípio do juízo de Deus Pai. Tudo certo até aqui, né, meus queridos? Agora nós vamos entrar no capítulo 19, versículo 11, que é a continuação do capítulo 16, versículo 21, aonde nós paramos, tá bom, meu querido? Naquele vídeo de número 7. Aí o número 8 foi a queda da Babilônia, das 2 prostitutas, né, das 2 Babilônias, no vídeo 8, e agora nós vamos entrar no vídeo 9, que é a continuação do capítulo 16, versículo 21. Nós vamos entrar aqui agora no capítulo 19, versículo 11, que é a continuação de lá. Tá bom, meu querido? Diz assim, então, aqui, olha bem, as coisas pegou fogo por aqui. Só que Jesus, com a sua igreja, nas bodas do Cordeiro, ficou uns 7 anos lá nos céus. Tá bom, meu querido? Mas aí o que acontece? Jesus deu as vestimentas espirituais para cada um de nós, se nós formos arrebatados, então nós em corpos glorificados, ou seja, seremos que nem aos anjos, como os anjos, igual a Jesus, nós seremos igual a Jesus, é o que diz a palavra de Deus. Então o que acontece? Quando chegar no fim, meus queridos, que as 2 testemunhas já tiver passado por aqui e foram mortas pela besta e foram arrebatadas, e a besta começou a dominar e marcar as pessoas e degolar aqueles que não quiseram aceitar sua marca e nem adorar ele, então serão mortos. Isso tudo está acontecendo. Mas aí acontece, meus queridos, que o Senhor Jesus Cristo já veio aqui, já se fez mostrar para o teu povo, tá? Já viram ele com as suas feridas na mão, que ele veio aqui e mostrou conforme ele subiu para o céu, ele veio e se mostrou conforme ele subiu, e novamente ele subiu, mas dessa vez para trazer a igreja junto com ele e os anjos dos céus para combater a besta e o falso profeta. Vamos lá então, porque o meu vídeo é muito curto, tá? A gente não pode estar falando, eu não posso estar falando muito, senão complica as coisas. Vamos lá. Capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Jesus, meus queridos, é conhecido por vários nomes. É conhecido como Salvador, o Messias, o enviado, Filho de Deus, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muitos, os judeus também dão o nome dele de Yeshua, Hamashia, Yeshua. Então são muitos os nomes que o nosso Senhor Jesus tem. Para nós, ele é conhecido como Jesus, mas isso, meus irmãos, de nome não quer dizer nada. Para nós, o nome é Jesus, é este nome que tem todo o poder para nós, tá bom, meus queridos? Vamos continuar então, aqui no versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Isso aqui não quer dizer, meus queridos, que nem eu falei, não é dizer que eles estão descendo em cavalos, não, tá, meu querido? Isso aí é visão da pessoa na hora, que naquele tempo era a condução mais rápida que tinha. Então a visão que ele teve dos anjos de Jesus descendo dos céus era a visão num cavalo, entendeu, meus queridos? Mas isso aí não quer dizer nada, né? Vamos ler conforme está aqui e aceitar como está aqui. Ele vieram em cavalo. E o versículo 15 diz assim: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá
regerá com vara de ferro, e é ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste da sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está vendo? Mais um nome para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nem eu já disse, meu irmão, eu entendo que Miguel, o anjo Miguel, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ele, meus queridos, depois vai mudar o nome dele de novo. Ele vai, claro, nós vamos saber o nome dele, mas até agora, meus queridos, não foi revelado, então nós não podemos falar nada. Para nós agora ele é só Jesus, o nosso Salvador, tá bom? Então ele desceu do céu agora com seus anjos, com a sua igreja, para combater a besta e o falso profeta. Vamos lá para o versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Às vezes alguém vai dizer assim: ah, mas Deus não vai fazer uma coisa dessa. Deus é amor. Queridos, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele, meus queridos, aturou os nossos pecados até agora, está aturando o pecado da humanidade até agora. Mas, meus queridos, a paciência de Deus também tem um limite. Assim como a minha e a tua paciência tem um limite, a paciência de Deus também tem um limite. E aqui, meus queridos, chegou o fim, o limite da paciência de Deus, como foi com Sodoma e Gomorra. Ele tanto avisou aquela cidade, certamente profetas foram lá, profetizaram, falaram para eles sobre Deus, não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus. O que aconteceu? Desceu fogo dos céus e os destruiu a todos. E assim será também nos dias de hoje, tá bom, meu querido? Aí o versículo 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam sentados sobre o cavalo e ao seu exército, ou seja, o exército celestial, né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Queridos, eu estou achando até uma coisa interessante. Olha bem, nós, tá, feitos à imagem e à semelhança de Deus, custamos muito obedecer a Deus. O Senhor Deus enviou o seu Filho para a salvação de todos aqueles que crêem. Mas, meus queridos, muita, mas muita gente vai para o inferno por não querer dar crédito e ouvidos à palavra de Deus. E depois do inferno, meu querido, será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde o bicho nunca morrerá e o fogo nunca se apagará. Nós, muitas das vezes, endurecemos o nosso coração e não damos ouvido à palavra de Deus. Mas o interessante diz aqui no capítulo 19, versículo 21, que todas as aves dos céus, meus queridos, ou seja, todas as aves carnívoras do mundo, tá? Abutres, urubus, vão tudo se ajuntar lá, nesse lugar que é chamado de Armagedon, porque o exército inimigo do povo de Deus, inimigos de Deus, meus queridos, vai estar tudo reunido lá. Aí alguém pode perguntar: que povo é esse, meus queridos? É Iraque, é Irã, é Turquia. O Egito não, o Egito parece que já está de bem com Israel, mas pode ser que eles virem contra também. Então são umas 6 nações ou mais
tem a Rússia, tem a China, então vai juntar mas muita gente nesse exército inimigo para destruir Israel. E Jesus, meus queridos, com o assopro da sua boca, vai matar aquele exército todinho, meus queridos, ali no Armagedon, e vai chamar, os anjos vão chamar as aves dos céus, e as aves do céu vão se fartar com a carne daqueles mortos ali naquele lugar. É uma coisa tétrica, né, meu querido? Mas é a verdade, é o que está na palavra. E nós não podemos dizer, Deus é bonzinho, não vai fazer isso não. Vai sim, porque Ele é amor, mas Ele também, meus queridos, é fogo consumidor. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, por isso, meus queridos, é que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, então aqui a besta e o falso profeta já foram lançados, tá, direto, vivos, no lago de fogo e enxofre. Eu gostaria muito de falar sobre essa besta e esse falso profeta, mas nós não podemos estar nos aprofundando muito nessas coisas não, mas vocês fazem ideia mais ou menos de quem é essa besta, esse falso profeta, meus queridos, porque terá que ser um homem religioso, entendeu? Esse profeta, para ele ser um profeta, vai ter que ser um religioso, tá? E a besta, o anticristo, vai ser um homem de muito poder, tá? E esse homem de muito poder, que nem eu já falei para vocês, eu queria saber qual é, meus queridos, a nacionalidade do presidente Trump dos Estados Unidos, porque o pai dele veio lá da Alemanha, fugido, quando começou, tá bom, meus queridos, a perseguição aos judeus lá, e ele veio há muitos anos lá para os Estados Unidos. Então esse Trump, eu tenho para mim que ele é descendência judaica, e aquele genro dele é judeu também. E isso, meus queridos, me faz mexer com a minha, sabe, com a minha cabeça, porque o povo de Israel só vai aceitar a besta, o falso Cristo, só vai aceitar ele, ser enganado por ele, se ele for, meus queridos, israelita da tribo de Judá. Isso é que é importante, meus queridos, porque se for de outra nacionalidade, eles não vão aceitar. Então tem que ser da tribo de Judá e tem que ser israelita, entendeu, meus queridos? E é isso que eu quero daqui para frente tomar o melhor conhecimento sobre essas coisas, tá bom, meu querido? Porque para mim, sabe, é muita coincidência esse Trump, entendeu? Com esse genro, sei lá, o genro dele está fazendo aquele monte de acordos por aí. Eu tenho para mim o seguinte, meus queridos, que esse é o caminho da besta que está sendo preparada do falso Cristo, que está sendo preparado. Só que o falso Cristo, nós não sabemos quem vai ser. A igreja não vai saber, porque vai estar lá no... Bom, vai saber, né? Lá no céu vai saber, mas não vai estar aqui para saber, tá bom, meus queridos? Porque quando ele tiver, meus queridos, realmente atuando aqui nesse mundo, a igreja já estará lá no céu, nas bodas do Cordeiro, vai ficar lá durante 7 anos e depois vai voltar para prender essa besta e esse falso profeta. Tudo bem até aqui, meus queridos? Já está mais da metade do vídeo, então eu vou continuar, tá? Agora é o capítulo de número 20. Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. Ou seja, todos aqueles que se livraram da besta, que não negaram a Jesus, que não se dobraram diante da besta, não receberam a marca, será milhões e milhões de pessoas. Então essas pessoas, meus queridos, eles vão reinar com Cristo aqui nesta terra, porque a igreja, meus queridos, eu queria me aprofundar sobre isso, mas não dá, tá, o vídeo. A igreja, meus queridos, é que nem a palavra de Deus diz. Jesus, nosso Senhor, Ele diz, olha, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Cristo Jesus, o nosso Senhor, meus queridos, Ele está no céu, e diz a palavra de Deus que nós seremos igual aos anjos. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e foram fiéis até a morte ou até o arrebatamento, serão anjos, meu querido, no lugar daqueles anjos que foram expulsos dos céus, Satanás e seus demônios. Nós vamos
ocupar o lugar deles no céu, tá bom, meus queridos? Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre eternamente, e nós seremos colocados no lugar deles, tá bem? E eu tenho para mim que essas pessoas que vão passar pela grande tribulação, tá? Não é grande tribulação que nem as pessoas querem dizer, que vai o mundo, que vai... Não, a grande tribulação é do povo de Israel. Agora, este povo que negligenciou, não foi fiel até o fim, eles vão ser salvos ainda, mas como? Sendo degolados, entendeu? Vão negar a besta, não vão se dobrar diante dela e vão conseguir a salvação, não pelos seus méritos, porque o mérito está no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas aí eles reinarão com Cristo nesta terra. E daqui para frente, meus queridos, nós não podemos falar nada, porque isso aqui, meus queridos, vai acontecer durante 1000 anos, entendeu? Então nós não podemos dizer, vai ser isso, vai ser... Não, nada disso foi revelado ainda para nós, tá bom, meus queridos? A palavra de Deus, ela ainda é mistério em algumas coisas, tá? E só no futuro é que nós vamos saber a realidade realmente das coisas. Então vamos lá. Capítulo 20. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reunindo com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Tem gente que diz assim, o diabo está preso, e ele está nada, meus queridos, ele está soltinho. Lá no capítulo 12 fala, que nem eu já falei para vocês, que o diabo veio aqui na terra para tentar impedir o nascimento de Jesus, mas Jesus nasceu, morreu, foi para o céu, e lá, junto com seus anjos, ele expulsou Satanás do céu, e ele veio aqui para a terra. Para quê? Para matar, roubar e destruir. Capítulo 20, versículo 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Tem, meus queridos, religiões aí, igrejas, pastores de nome, que dizem que não existe esse negócio de 1000 anos de reinado de Cristo, isso daí já foi, já aconteceu. Outros dizem que está acontecendo e já está reinando. Meus queridos, a verdade é essa. Jesus vai vir com a sua igreja, vai lançar a besta, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre, vai descer um anjo dos céus, vai prender Satanás no inferno, no abismo, no inferno que fica aqui debaixo dos nossos pés, aqui no centro da terra. Ele vai ser preso aqui durante 1000 anos, até que acabe o reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais lá para frente. 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na sua testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está vendo? Essas pessoas serão muitos, meu querido, talvez até mesmo católicos estarão nesse meio, tá? Porque tem muitos católicos, meus queridos, que não deixam a igreja católica com medo de ser excomungado e não sei o quê, e está lá. Mas nesse tempo, meus queridos, eles vão realmente aceitar Cristo Jesus, não vão aceitar a besta e vão ser salvos, tá bem, meus queridos? Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí alguém vai dizer, como primeira ressurreição? Se já teve uma ressurreição no arrebatamento da igreja. Não, meus queridos, não tem nada a ver. Arrebatamento da igreja é arrebatamento da igreja. A ressurreição que vai ter, muitas pessoas dizem que pessoas que morreu há 4, 5, 6 mil anos atrás e o corpo vai se formar novamente. Não, nada disso, meus queridos. Essas pessoas que morreram em Cristo já estão no paraíso há muito tempo, meus queridos. Quem vai ressuscitar na hora em que Jesus vier buscar a igreja aqui na face desta terra, serão aqueles que estiverem mortos há 1 dia, 2 dias. Esses sim vão ressuscitar, meus queridos. Talvez até mesmo numa cova lá, talvez aquela cova
explode ali de repente, e aquele corpo de 2 dias morto sai dali, entendeu? E é transfigurado e é arrebatado, juntamente com aqueles que estão vivos, tá? Mas as pessoas ensinam que vai ressuscitar pessoas de 1.000, 2.000, 3 anos atrás. Como, meu querido? Se a palavra de Deus já diz que aqueles que estão salvos estão lá na glória, que nem eu já li com vocês, quando eles reclamavam do sangue deles que foi derramado aqui na terra. Então Jesus falou para ele, olha, fiquem, descansem mais um pouco, deu para eles as vestimentas brancas, espirituais, que é um corpo glorioso, e mandou que eles esperassem mais um pouquinho. Esse pouquinho está até hoje, né, meus queridos? Já vai para, desde que Jesus falou isso lá no paraíso, já vai para 500 e tantos anos. Mas para Deus, meus queridos, daqui a 1000 anos é como se fosse ontem hoje, entendeu, meus queridos? Agora vamos lá para o versículo do capítulo 20, versículo 7. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Está quase acabando o meu tempo, querido. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Queridos, nos 1000 anos do reinado do Senhor Jesus Cristo, Satanás e seus demônios estarão presos. Mas no final desse reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesta terra, o diabo ainda será solto, meus queridos, e ele sairá para enganar nações. Por quê, meus queridos? Os 1000 anos que nós teremos de reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muita gente, meus queridos, por incrível que pareça, ainda vão se rebelar contra Deus, se rebelar contra o Senhor Jesus Cristo, e o diabo e seus anjos que serão soltos nesse tempo, vai sair pelo mundo, tá? Para enganar a humanidade, para se voltar contra Deus. Olha só que coisa terrível, meus queridos. Depois de todos esses acontecimentos, as pessoas que vão nascer ainda vão se rebelar contra Deus, vão viver 500, 600, 700 anos aqui na terra, ainda vão se rebelar contra Deus, sabendo, meus queridos, de toda a história passada, porque muita gente que vai se salvar, que vai reinar com Jesus durante 1000 anos, vai saber de tudo isso que passou, e vai passar para aqueles que vão nascer, tá? Que vai nascer muita gente ainda, vai morrer ainda gente, tá bom, meu querido? Então as pessoas vão saber das coisas, mas mesmo assim ainda vão se rebelar contra Deus. Mas aí o que vai acontecer, meus queridos? Vem o juízo final. E este juízo final será o vídeo de número 10. E esse aqui é o 9, né? 9. Então, nós estaremos então no juízo final, entraremos no juízo final, que é o mesmo capítulo que nós estamos agora. Nós paramos no capítulo 20, versículo 10, e o versículo 11 do capítulo 20 será a continuação, tá bem, meus queridos? Não é gap, mas agora não é lacuna, agora é continuidade, tá bom, meus queridos? Esse juízo final aqui é 1000 anos depois do reinado de Cristo Jesus, nosso Senhor, aqui na face desta terra. Tá? Então esse juízo final virá com o quê? Com a prisão de Satanás eternamente, nunca mais ele poderá enganar as nações, e nós daqui para frente vamos saber entender as coisas. Tem gente que diz, muita gente eu ouvi falar isso, que Deus vai restaurar essa terra aqui, vai purificar, e não sei, nada disso, meus queridos. A palavra de Deus diz que essa terra está preparada para o fogo no dia do juízo, tá? Essa terra aqui, ela vai se desintegrar com o fogo de Deus, ela vai sumir, porque ela foi feita do nada, e ao nada ela voltará. Este céu que nós vemos, meus queridos, ele vai também se destruir, se enrolar, queimar, se destruir. Por que que isso vai acontecer? Porque foi de lá que veio o pecado, foi de lá que veio Satanás. Então este céu, meu querido, ele será destruído, e certamente Deus
estenderá outro céu no lugar dele. E esta terra aqui vai desaparecer, o mar também vai desaparecer, não vai ter mais mar. Por quê? Porque a nova terra que Deus vai mandar para a humanidade, meus queridos, morar eternamente, tá? Será descida dos céus. Talvez já esteja preparada há anos, há milhões de anos, não sei, entendeu? Talvez já esteja preparada há muito tempo e ela vai descer, essa terra vai descer dos céus e vai ser a morada eterna para o homem, tá bom, meus queridos? Com Deus e com Jesus Cristo, reinando para sempre junto conosco. Queridos, eu vou parar por aqui porque está chegando ao fim, tá, do meu vídeo. Então nós vamos, no próximo vídeo, será o vídeo de número 10, tá? E continuaremos no capítulo 20, versículo 11, que é o juízo final, tá bom, meus queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde e que o Espírito Santo do Senhor fale melhor a cada um dos nossos corações. Amém.